Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo de fluidos. Hoje de manhã, para quem está assistindo no dia 11, né, falávamos então os conceitos iniciais do que é um fluido, o que caracteriza ele, qual é a diferença de um fluido para um sólido, para um gás, o que é escoamento, que basicamente é a propriedade que confere ele o caráter fluido, é a capacidade de escoar. Então, dito isso, falamos também sobre uma propriedade da substância chamada densidade ou massa específica, tá? Que vai ser bastante útil para a gente agora nos estudos do fluido, não que seja uma grandeza física aplicada unicamente a fluidos, os estados sólidos e gasosos também possuem densidades, mas a gente começa a trabalhar mais frequentemente com essa propriedade agora. Uma coisa que ficou faltando foi descrever com um pouco mais de detalhes qual é o objeto de estudo que a gente vai ter agora nessa etapa da disciplina. O objeto de estudo são fluidos, mas a física, vocês vão perceber que com muita frequência nós trabalhamos com idealizações da natureza. E essas idealizações são chamadas de modelos. A gente nunca trabalha com os aspectos gerais e completos que descrevem um fenômeno, um sistema. E quando a gente constrói um modelo de uma realidade, a gente pode escolher representar ele com mais fidelidade à realidade e, portanto, ficará mais difícil o trato, ou com não tão fiel assim, desprezar algumas características que podem não ser tão essenciais para o fenômeno mais básico que nós queremos descrever e ter uma descrição matemática mais simples. Quando você reduz a complexidade da descrição ao máximo, você tem um modelo que seria o mais simples possível. E quando eu digo mais simples, eu não estou querendo dizer que isso é bom. Na verdade, é o pior modelo possível, é aquele que você desprezou tantas coisas que ele ficou se afastou demais da realidade, mas que ainda preserva algum valor quando a gente quiser fazer algum cálculo que represente a realidade. Quando você chega nesse nível de representação, nós usamos a palavra ideal. Então, todo modelo físico que tem a palavra ideal depois dele é porque é um modelo físico tão simplificado que um grande número de fenômenos não vai poder ser explicado por ele. Mas é o mais simples que a gente consegue para descrever um sistema. E nós aqui, na física, no nível de ensino que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar com os chamados fluidos ideais. Na realidade, não existem fluidos ideais. Assim como não existe nada na física, no mundo real, que seja idealizado. A idealização é justamente uma ideia, uma concepção irreal, idealizada do que seria a realidade. Então você vai ver que a gente vai trabalhar mais adiante com pêndulos ideais, gases ideais e assim por diante. Toda vez que você vê essa palavra, eu gostaria que você se lembrasse dessa minha fala. É, esses sistemas idealizados, eles não são reais. Tá? Então você despreza um monte de coisas que complica demais o trato matemático do fenômeno que a gente quer descrever. E nós aqui não vamos falar de fluidos reais, nós vamos falar de fluidos ideais. Então eu gostaria de detalhar para vocês aqui quais são os aspectos que fazem de um fluido a sua definição de ideal, um fluido ideal. Então vamos lá. Primeira coisa, o fluido ideal, talvez essa seja a característica mais importante do fluido ideal, que eu vou lembrar bastante, é o seguinte: o fluido ideal é incompressível. Tá? O que significa isso? Ser incompressível, que você não consegue comprimi-lo. E aqui também acaba
acaba entrando a impossibilidade também de não poder expandi-lo. Ou seja, se você tem um recipiente com determinado fluido e se ele for ideal, e não existem fluidos ideais, então isso daqui por si só já não existe, mas se você pode considerar um fluido como próximo de ideal, como a gente discutiu na aula passada, ele é composto de partículas, que você pode imaginar que são as moléculas, da qual ele faz parte. A distância média dessas moléculas aqui, elas não estão encostadas uma das outras, elas têm um certo distanciamento. Esse distanciamento é uma distância de equilíbrio. Você não consegue fazer com que elas se aproximem mais do que elas estão e também se afaste mais do que elas já estão. Existe um equilíbrio que é mantido através de forças de atração e repulsão a nível molecular. Então, por mais que você coloque uma tampa aqui, digamos que você colocasse um êmbolo e você apertasse ele, você jamais conseguiria reduzir o volume deste fluido. Assim como se ao invés de apertar, você puxasse, você tentasse expandir o fluido, você não consegue aumentar o volume dele. Então, isso que é o fluido incompressível. Na realidade, não existem fluidos incompressíveis. Todos os fluidos têm um certo grau de compressibilidade. Em outras palavras, você consegue espremê-lo ou expandi-lo. Mas, na grande maioria das vezes, a tolerância que ele tem a essas variações de volume é tão pequenininhas que você pode considerá-lo como incompressível e, portanto, ideal. Tá? Veja que essa característica exclui já, logo de cara, os gases como sendo fluidos ideais. Na aula passada eu falei que gás, por também poder ter essa possibilidade de escoar, cairia na definição de fluido. Mas jamais poderia ser um fluido ideal, porque você consegue comprimir um gás com certa facilidade ou expandi-lo, basta você fazer uma força externa. Tá? Tanto para dentro quanto para fora. Então, tendo essa maleabilidade muito pronunciada, o gás está longe de ser um fluido ideal. Mas a água está muito perto de ser um fluido ideal. Você dificilmente consegue. Pega, se você tiver em casa uma seringa, enche ela de ar, tampa o orifício que tem lá o furinho e veja que você consegue facilmente pressionar e expandir o êmbolo, ou seja, o gás é compressível. Agora faça isso com a seringa cheia d'água. Você não consegue fazer isso. A um nível bastante pequeno, você perceberia que sim, ela se comprime, mas uma fração tão pequena do seu volume total que é desprezível. Tá? E isso acarreta numa consequência muito importante, que é o seguinte: se você não pode comprimir o fluido, a densidade dele, se você medisse pegasse essa porção do fluido que eu estou circulando aqui, ou essa porção do fluido que eu estou destacando aqui em cima, são partes do fluido diferentes. A princípio, essa parte de baixo que eu estou achurando aqui, poderia estar num grau de compatibilidade, né, está mais agregada a matéria ali do que aqui em cima, por exemplo. Então, você poderia, a princípio, pensar que a densidade da água aqui embaixo é maior do que a densidade da água aqui em cima. Mas, por ser incompressível, isso exige que a distância média das moléculas da água aqui tenha que ser a mesma da distância média das moléculas na parte superior. Portanto, a densidade é uma constante. Isso aqui é uma consequência dessa característica do fluido ideal. A densidade de um fluido ideal é constante ao longo do fluido. Opa. Tá? Então, não é uma outra propriedade, é só uma consequência dessa primeira. O fato de você não conseguir espremê-lo ou expandi-lo faz com que em todos os pontos do fluido a densidade seja sempre a mesma. Tá? Na realidade, isso não acontece. Se você pega a água do mar, por exemplo, próximo ali do fundo do mar, na areia, a densidade ela é um pouquinho mais densa do que a densidade próxima à superfície, justamente porque lá embaixo a matéria está um pouco mais comprimida, mais
me fugiu a palavra da cabeça agora, mas ela está um pouco mais, não é compactada, mas enfim, ela está um pouco mais densa. É que a palavra densa é justamente o que acarreta o que eu estou querendo dizer. Mas ela está muito mais agregada no fundo do mar do que em cima. Mas essa diferença é muito pequena. Tá? Diferente do gás, por exemplo, a densidade do ar ao nível do mar, ela é sensivelmente maior, ou seja, o ar é mais denso na superfície da Terra do que no alto de uma montanha, no Himalaia, por exemplo, que são a maior cadeia de montanha da Terra. Em cima do Monte Everest, por exemplo, a densidade do ar é de menos de 70% do que seria ao nível do mar. Então, aí sim, você tem uma diferença de densidades bastante apreciável. Embaixo, a densidade é muito maior do que em cima. Tá? Porque o ar atmosférico, não é um fluido ideal. Ele é facilmente comprimível, compressível. Então, embaixo ele está mais comprimido e em cima ele está mais rarefeito. Tá? Para a água isso acontece, só que a gente pode desprezar. Tá? Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é que eu acho que isso é uma característica não tão óbvia. Vamos lá. Outra propriedade. Os fluidos ideais são não viscosos. O que significa ser não viscoso? A viscosidade é aquela propriedade do fluido que dá a sensação, quando a gente pega nele, de ser meio grudentinho, de ser meio grudento mesmo. Então, você pode associar a viscosidade como uma força interna do fluido que se opõe à tendência dele escoar. Lembra? O movimento natural do fluido é o escoamento. O fluido só é fluido porque ele tem essa capacidade. Mas existe uma força interna que tenta impedir esse escoamento. E essa força interna é o que a gente chama de viscosidade. Então, fazendo alguma analogia, algum paralelo com uma outra força que vocês já estudaram, bom, se vocês não estão, então eu já estou fazendo por vocês. A força de atrito não é justamente isso? Quando você tenta movimentar um objeto, a força de atrito é justamente uma força que se opõe ao movimento. E no caso ideal, nos problemas de física 1, você não tinha nos enunciados algo que falava assim, despreze a força de atrito? Era algo ideal. E aqui nós vamos fazer algo análogo. Ao invés de desprezar as forças de atrito, nós vamos desprezar as forças de viscosidade. Então não vai haver nada que se oponha ao movimento. Então, quando você pega uma colher de mel, por exemplo, e você vira ela, o mel escorre devagar. Né? Por que devagar? Ele tem o escoamento, mas ele tem uma força interna que se opõe a ele, que é a força de viscosidade. Tem a ver com as propriedades microscópicas das partículas que compõem o meu fluido. Mas, num caso idealizado, eu retiro essas forças. Alguns fluidos são mais viscosos, outros menos viscosos. Alguns são tão pouco viscosos que você pode assumir que não há viscosidade nenhuma, como a água. A água é um fluido muito, muito, muito pouco viscoso. Tá? Mas todos os fluidos reais, em algum nível, têm viscosidade. Então, a viscosidade é o que confere a característica de haver forças dissipativas dentro do fluido. Então, quando eu falo que o fluido não é viscoso, é a mesma coisa de dizer que haverá conservação de energia do fluido. Ou seja, se você joga água em cima da pia e essa água fosse um fluido ideal, não viscoso, a água nunca ia parar de se movimentar. Ela ia escorrer, ia dar na parede, ia fazer uma onda, ia voltar, ela iria ficar escoando para sempre. Porque o movimento não ia acabar nunca, porque você não tem força que se opõe ao movimento. Tá? Então, isso começa a ficar um pouco absurdo. Né? Mas, para alguns fenômenos, não é absurdo você assumir que existe essa força. Que inexiste essa força. Uma curiosidade, a viscosidade é uma propriedade do fluido, da substância, mas também é uma propriedade muito sensível com a temperatura. Um mesmo fluido pode se tornar muito viscoso quando frio, e essa viscosidade cai abruptamente quando é aquecido. O óleo, por exemplo, de cozinha é um exemplo. Experimenta pegar o recipiente de azeite lá da tua mãe, de óleo vegetal, óleo de soja,
e pega e põe ele na geladeira, e depois chacoalha, um que está fora da geladeira e um que está dentro, você vai ver que o que está dentro da geladeira se movimenta muito mais lento, como se tivesse mais gelatinoso. É porque normalmente, quando as substâncias estão mais frias, elas ficam mais viscosas. Quando estão mais quentes, ficam menos viscosas. O mel é um exemplo disso também. Você coloca o mel na geladeira, ele fica uma pasta. Tá? Então, ser não viscoso é a mesma coisa que assumir que não há forças dissipativas. Ou haverá conservação de energia mecânica das partículas que compõem o fluido. Ou seja, quando essas partículas estiverem em movimento, elas vão ficar em movimento indefinidamente. Tá? E uma outra propriedade muito interessante é a propriedade que alega que os fluidos ideais eles não podem ser turbulentos. Existe uma palavra que designa o que é um fluido não turbulento, e essa palavra é laminar, ou seja, o escoamento deve ser laminar. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela fluxo de água que você observa quando você abre uma torneira, que ele sai todo cheio de bolha, tudo meio branco, de tantas bolhazinhas de ar que tem lá dentro, ou a água que cai de uma cachoeira, ou um rio muito movimentado, aquilo é um fluxo turbulento, cheio de redemoinhos, de reviravoltas, tá? E é o mais comum. Em algum nível, alguns mais, outros menos, o fluxo de água é turbulento. Sempre vai apresentar turbulências. Mas, em alguns casos muito específicos, você pode eliminar todas essas turbulências e o fluido se movimenta como se fosse, presta atenção, não estou falando que é, estou falando que é como se fosse lâminas, como se fossem plaquinhas, umas em cima das outras, que escorregam. Então, você consegue perceber isso porque a água fica lisinha, fica transparentinha e você consegue observar. Então é como se tivesse um monte de camadinha de fluido escorregando, um em cima do outro. Então, quando o fluido se movimenta, é como se essa camada de cima escorregasse por cima dessa que está embaixo, que escorrega por cima da que está embaixo. E os vetores velocidade das partículas são todas paralelas. Está todo mundo indo para o mesmo lugar. Quando eles fazem curva, eles fazem tudo curva junto. Tá? Então, é uma coisa ordenada. Essa é a palavra adequada. Enquanto o fluxo turbulento é um fluxo desordenado. Tá? Eu até tenho aqui um videozinho que eu queria mostrar para vocês, deste canal no YouTube. Aqui. Então, essa pessoa aqui ele está fazendo um furo na piscininha de borracha, né, de plástico, ele quer fazer que saia um jato bem redondinho, bem transparentinho, que seria um fluido um fluxo laminar. Então ele tentou com lápis, não deu certo, daí ele furou com um cilindro, também não deu muito certo, porque o fluxo laminar ele vai depender de três características: a viscosidade do fluido, quanto mais viscoso, melhor para que ele seja laminar, a geometria dos obstáculos que ele tem que contornar durante o seu escoamento e a própria velocidade. Então ele tenta com alguns formatos, não consegue fazer um fluxo laminar. E aqui é uma representação. Então, o fluxo laminar, todas as partículas seguem sua trajetória paralelas umas às outras. Normalmente, quando você tem um tubo, aqui no meio é mais rápido e aqui nas bordas é mais lento, justamente por causa da viscosidade. Você tem um atrito com a borda que faz com que aqui o líquido vá mais lento do que no meio. Agora, lógico, se ele for ideal, não tem viscosidade. Se não tiver viscosidade, ele não tem esse efeito aqui.
Agora, o fluxo turbulento, olha como é que ele é. Se você conseguisse ver a trajetória de cada uma deixa eu voltar aqui. Das partículas que compõem o fluido, ia ser essa coisa meio louca aqui, ó. Quem determina se o fluxo é ou não laminar é o chamado número de Reynolds. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas existe um número que a gente consegue calcular, que a partir do momento que esse número ele ultrapassa um certo limite, você vai ter um fluxo turbulento. Então, tem aqui uma experiênciazinha que dá para ver. Esse experimento, esses tubinhos aqui sai fumaça. Deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu maximizar essa tela. Então veja, esses tubinhos aqui sai fumaça e ela liga uma luz, acho que é um laserzinho aqui, uma lâmpada azul, que você consegue ver a trajetória da fumaça. Então, a trajetória da fumaça é o mesmo sentido dos vetores de velocidade. E aqui você tem um objeto que seria como se fosse o perfil de uma asa de avião, olhada de lado, assim, tá? Então, aqui a gente consegue ver justamente a transição do fluido laminar antes de chegar na asa, onde é todo mundo paralelo, e depois da asa você vê que começa a ficar um pouco mais desorganizado. E a depender de alguns fatores, como por exemplo a velocidade do fluido, ou então a geometria, por exemplo aqui quando está simétrica, ele continua laminar depois da asa. Quando ela vira, fica mais turbulento. Aí ele coloca um objeto bem mais irregular do que uma asa, é um cubo, né? Então você vê quanto ficou mais turbulento aqui atrás. Então isso gera uma força de arrasto muito grande, é muito pouco aerodinâmico. Você tem uma diferença de pressão que torna aí as forças que o próprio gás faz muito pouco efetiva na hora de você movimentar esse objeto. Tá? E aqui ele vai dar depois para a gente alguns exemplos do que seria um fluido laminar. Quando que ele é laminar? Então ele colocou um tubinho bem lisinho e aqui vai dar para ver agora. Olha, ele fez todo um esquema aqui com um funil de forma que a velocidade sai regular. E olha, isso é um fluido laminar. Então você vê que é uma coisa quase transparente. Isso é um escoamento laminar. E é muito interessante que uma característica do escoamento laminar é que quando você coloca um objeto, um obstáculo na frente dele, o que sai dali continua sendo laminar. Então veja, ele vai colocar um obstáculo aqui, ó. Você vai criar uma espécie de uma bolha, só que é uma bolha de água, né? Que também é laminar. Então você veja, bem transparente. Eu estou falando isso mais por curiosidade, tá? Então tudo que a gente for falar de fluidos ideais, estaremos falando de fluidos laminares. Não vamos tratar do caso turbulento. Muito bem, vamos voltar para a aula aqui. Então, caracterizado, então, qual vai ser o nosso objeto de estudo, que são esses fluidos ideais, que tem que obedecer essas três características. Ele não pode ser compressível, portanto, a densidade tem que ser a mesma em todos os pontos. Você pega uma caixa d'água de 20 metros de altura, a densidade da água no fundo da caixa tem que ser igual à densidade em todos os outros pontos da caixa. Não é uma situação real, mas pode ser próxima disso. Não pode ser viscoso, o que significa que a energia mecânica ela se conserva. Eu até posso perder velocidade, mas essa velocidade tem que se transformar em energia potencial. Eu não posso desaparecer com a velocidade, porque isso quem faz são forças dissipativas. E quando eu elimino a viscosidade, eu estou eliminando as forças dissipativas. E o terceiro caso é que eles não podem ser turbulentos, é aquele fluxo lisinho, como se fossem lâminas, uma por cima das outras, escorregando. Tá? Dito isso, vamos definir então, a gente já definiu uma propriedade dos fluidos, que também vale para os objetos em outros estados, que é a densidade. Agora vamos definir uma outra grandeza física muito importante agora nesse estudo, que é a pressão. Tá? Então, eu defini aqui a pressão da seguinte maneira.
Ela é uma grandeza física. Toda vez que a gente define uma grandeza física, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é se ela é escalar ou vetorial. Lembra disso? Qual é a diferença dessas duas coisas? Todas as grandezas físicas que são vetoriais, elas não podem ser definidas unicamente por um valor. Isso é importante, saber o valor de uma grandeza vetorial, mas além do valor, para que você saiba do que eu estou falando, eu tenho que dizer para onde que está sendo apontado. Um exemplo muito fácil de falar é a força. Se eu falo para você o seguinte, vou mostrar minha calculadora aqui. O que vai acontecer com essa calculadora se eu aplicar uma força de 5 newtons nela? Você não pode me responder essa pergunta. Porque não basta você saber quanta força que eu vou aplicar nela. Você tem que saber para onde. Eu posso aplicar 5 newtons para cá, posso aplicar 5 newtons para cá, 5 newtons para cima ou 5 newtons para baixo, ou ainda para frente ou para trás. Então, eu tenho 6 possibilidades de movimentação dessa calculadora aplicando os 5 newtons. Então, força, que é medida em newtons, é uma grandeza vetorial. Você não basta saber somente qual é o valor dessa grandeza, você tem que saber para onde ela está direcionada. A pressão é uma grandeza escalar. Você não precisa se preocupar para onde ela está apontando, porque ela não aponta para lugar nenhum. Ela é só um número. E o que ela é? Ela determina uma força, portanto, tem a ver com força, mas distribuída em uma área. Então, é uma força por unidade de área. Agora, a qual será submetida, veja, será. Ela não precisa estar sendo submetida, ela pode estar sendo submetida a uma superfície imersa a um fluido. Isso é profundo. Então, vamos lá. Novamente, vamos imaginar um recipiente, um fluido. A gente sabe que o fluido nada mais é do que um monte de partículas, eu vou representar algumas. E essas partículas você pode imaginar como se fossem bolinhas. Essas bolinhas, na média, elas estão equidistantes. Elas mantêm uma distância média igual uma das outras. Você não tem motivos para acreditar, por exemplo, que essa partícula que eu vou circular em verde aqui está mais próxima de suas vizinhas do que essa outra. Porque se ela é o mesmo fluido e ela é ideal, portanto incompressível, a densidade é a mesma em todos os pontos. E se a densidade é a mesma, ele não pode mais estar compactado. Era essa palavra que eu tentei lembrar antes, não consegui. Ele não está mais compactado em uma região do que na outra. Então, ele não está mais próximo. Então, a densidade é igual. Tá? Essa distância aqui, ela vai ser mantida. Eu não sei porque que às vezes eu consigo voltar e às vezes não. Essa distância aqui, ela vai ser mantida devido a forças intermoleculares, ou seja, em escala microscópica, das partículas que compõem a matéria, que tendem a não ficar tão longe quando forem afastadas, elas tendem a se aproximar, mas também não tendem a ficar tão perto quanto aproximadas. Tá? Então, elas tentam ficar num lugar ótimo. Você tem duas moléculas aqui. Se você tenta afastá-las demais, elas tentam se juntar. Se você tenta juntar elas demais, elas tendem a se afastar, porque elas têm um lugar que elas preferem ficar. Tá? É como se você tivesse uma sala cheia de gente, vocês têm ali uma distância média que vocês preferem ficar. Se a pessoa começa a chegar muito perto de você, ainda mais agora com o coronavírus, você naturalmente se afasta. Agora, se ficar tão longe que você não consegue nem ver a pessoa, você tende naturalmente a se aproximar. Tá, e o que é a pressão no meio disso tudo? Aqui no meio, por exemplo, eu posso ter uma medida, na verdade, em todos os pontos, de pressão. Veja que eu não preciso ter força, eu posso ter a pressão. Vai ter um certo número. Qual o significado dessa pressão? Ele vai significar a razão entre a força sobre a área, que seria, pretérito imperfeito, né? Não está, poderia ser, seria submetida um objeto caso fosse imerso nesse meu fluido. Ou seja, se eu, vamos apagar aqui esse Pzinho,
Se eu colocasse um cubo aqui, o que iria acontecer? Eu vou colocar um cubo aqui, vou representar ele só de frente, assim. Ué, o que está acontecendo? Foi, sei lá o que aconteceu. Então, vou representar aqui um cubo. Quando você enfia o cubo aqui no meio do fluido, o que você vai fazer com as moléculas que compõem o fluido? Você vai afastar elas. Você vai empurrar todo mundo para o lado. Igual quando está um ônibus lotado de pessoas, você entra dentro desse ônibus, você vai empurrar as pessoas para fora. Né? Elas vão ficar um pouquinho mais juntas do que elas gostariam. Portanto, você vai aumentar um pouquinho a distância, diminuir um pouquinho a distância média das moléculas. Portanto, elas vão ter uma força que fará com que elas tendem a se afastar com um pouco mais de vigor. Então, em vermelho aqui eu vou fazer. Este cara aqui tenta afastar todo mundo, ó, sai todo mundo longe de mim. Não quero você, não quero você, não quero você. Mas ação e reação. Esse cara aqui também vai responder. Eu também não quero ninguém. Esse aqui também vai responder, não quero ninguém perto de mim. Vai empurrar todo mundo para o lado. Só que isso vai sendo feito de molécula para molécula, até que chega essa molécula que está tão perto do objeto, que ela não tem ninguém para empurrar, a não ser o próprio objeto. Então, todo objeto, quando enfiado, quando imerso dentro do fluido, ele será empurrado. Em que direção? Perpendicular e para dentro da superfície. Ou seja, essa superfície de cá será empurrada para a direita. A superfície de cima será empurrada para baixo. A superfície de baixo será empurrada para cima. E a superfície da direita será empurrada para a esquerda, a 90 graus. Tá? Então, isso é uma propriedade do fluido. Seja o ar atmosférico, seja uma piscina d'água, você colocou um objeto dentro de qualquer fluido, e não precisa ser regular, pode ser um objeto todo irregular, pode ser uma pedra, por exemplo. Eu não vou representar o fluido do lado dele para ficar mais limpo o meu desenho. Vou representar, então. Digamos que seja uma pedra. Você colocou essa pedra dentro da água. Todas as moléculas que compõem a água tentarão se afastar mutuamente. Mas chegará uma vizinha aqui que não tem molécula de água do lado, a não ser a própria pedra. Então, o que ela vai acontecer? Ela vai empurrar a pedra nessa direção. A molécula que está aqui vai empurrar para cá. Veja, sempre fazendo 90 graus com a superfície. Tá? A que está aqui empurra para cá. A que está aqui empurra para cá. E assim por diante. Sempre para dentro, tá? Força de pressão. Use essa... Lembrem-se dessa regrinha. Força de pressão nunca puxa. A pressão nunca puxa, só empurra. Não existe, às vezes a gente até fala, né? Mas está errado falar que a pressão puxou, foi puxado pela pressão. A pressão só empurra. O que pode acontecer é uma diferença de pressão entre um lado e outro, e você vai ter uma resultante onde quem ganha é um dos lados, mas a pressão sempre para dentro da superfície e sempre fazendo 90 graus. Se você pudesse olhar com o microscópio aqui, deixa eu só, aqui não parece que está 90 graus. Se você pudesse olhar com o microscópio aqui assim, você vai ver, apesar da superfície ser irregular, que ela vai estar sempre fazendo 90 graus. Sempre perpendicular. Tá? Não importa se o objeto é regular ou não. Então, o que causa a força de pressão? Veja, a força de pressão, não a pressão. É essa tendência das moléculas quererem se afastar uma das outras. E aí, quando você coloca um objeto dentro do fluido, essa tendência fará com que ele seja empurrado em todas as direções. Igual quando você entra num ônibus lotado.
Tá? Você vai ser empurrado para todas as direções, porque aquelas pessoas estão mais próximas do que gostariam. Tá? Você não vai ter uma direção preferencial que você vai ser empurrado. Tá? Então, muito importante, vou salientar isso daqui. A força originada pela pressão aponta sempre perpendicularmente e para dentro das superfícies. Tá? Então, por que eu digo que... deixa eu colocar mais uma camada aqui. Por que eu digo que a pressão ela é escalar? E por que eu digo que seria uma força? Porque eu não preciso ter o objeto sendo empurrado, portanto, sofrendo uma força, para que eu tenha uma pressão. Então, digamos que eu esteja aqui, novamente eu vou desenhar o meu recipiente. Tenho um recipiente com um fluido. Esse fluido cheio de moléculas que compõem ele, né? Tá? E aqui você tenha uma medida de pressão, P. Tem um número aqui. Depois eu vou falar da unidade em que a gente mede a pressão, tá? Mas tem um valor. Você não precisa necessariamente ter um objeto aqui sendo empurrado. Tá? Você tem uma pressão. Qual é o significado da pressão? Tá? Então, a pressão está lá. Significa que se eu colocar um objeto aqui, haverá uma força sobre área cuja razão é o próprio valor da pressão. Só que ela não pode dizer para onde, por isso que a pressão não é um vetor, ela é um escalar. Porque quem vai dizer para onde, quem vai dizer a direção e sentido, é a superfície. Se eu coloco uma moeda, por exemplo, direcionada para cá, deixa eu apagar. Suponha que eu tenho uma moedinha assim, redondinha. Agora sim, eu posso dizer para onde vai apontar a força, não a pressão. A força da pressão vai apontar para cá nessa superfície e para cá nessa outro lado da superfície. Agora, se essa moeda estivesse assim, as forças seriam diferentes. Seriam para baixo e para cima. Tá? Sabendo qual é a área, ou seja, qual é o tamanho da superfície, tanto aqui quanto aqui, a pressão vai ser dado igual a força sobre a área. Então, é uma razão de força sobre área. Por isso, a unidade em que a gente mede pressão é a unidade de força dividido pela unidade de área. Em sistema internacional, a unidade de força é newtons e a unidade de área é metro quadrado. Então, newton por metro quadrado é a unidade de pressão no sistema internacional. Muito comumente, na física, quando você agrega unidades, você pode dar o nome de uma outra unidade. Normalmente, a gente dá o nome de uma pessoa. Então, isso daqui é o Pascal, PA. Então, Pascal é a unidade do sistema internacional em que nós medimos a pressão. Tá? Mas não é a única, na verdade, não é nem a mais comum. Porque um Pascal é uma pressão muito pequena. Veja, 1 newton é o peso de 100 gramas, aproximadamente. 100 gramas é uma quantidade muito pequena. Agora, imagine 100 gramas distribuída por 1 metro quadrado. Aqui, ó, tem a trena. Quanto que dá 1 metro quadrado? Ó, isso daqui nem cabe na tela aqui, né? Deixa eu ver. Vocês não conseguem ver. Então, 1 metro
Então, é uma placa muito grande. E o peso de 100 gramas sobre 1 metro é uma pressãozinha muito pequena. Então, quando a gente fala de pressão dentro de um tubo de um cilindro de gás de cozinha, ele ultrapassa muitas vezes 1 pascal. Portanto, a gente utiliza outras unidades que não são o pascal. Tá? Já vou falar sobre quais unidades são essas. Antes, eu gostaria de falar do porquê que a força originada pela pressão, tá? Não confundo a força com a pressão. A força ela é causada pela pressão, mas não é a pressão. Por isso a gente fala força de pressão e pressão. Eu não preciso ter estes caras aqui sofrendo força para que haja pressão. Tá? Então, a ideia aqui é que mesmo que eu não tenha moedinha nenhuma, e, portanto, eu não tenha força nenhuma, então, mesmo que eu não tenha força nenhuma, eu tenho aqui um valor de pressão. Em todos os pontos do fluido, eu tenho um valor de pressão. Tá? Agora, imagina o que aconteceria se essa força não fosse perpendicular. Então, digamos que eu coloque aqui um cubo. Vou fazer ele de verde. E eu falei que a força aponta sempre para dentro, né? Pensa, por que não pode ser torto? Por que o fluido, ao invés de empurrar essa face aqui, vamos pegar só uma face, se ao invés do fluido empurrar ele para baixo, empurrasse meio de revesgueio, assim, ó, meio torto? Por que não pode atuar desse jeito? Por um motivo bastante interessante. Toda ação tem uma reação. Portanto, se o fluido empurra essa superfície na diagonal, a superfície empurrará o fluido também na diagonal, só que no sentido contrário. Vai fazer essa força aqui, ó, no fluido. Vai empurrar ele meio torto. Tá? Então, esse vetor verde é a força que o fluido sente. Você pode decompor essa força. Deixa eu apagar aqui o vetor que o fluido faz na superfície. Você pode decompor essa força em duas. Uma parte perpendicular e uma parte tangente. Só que o que acontece com a parte tangente? Significa que as moléculas que aqui estão, nas vizinhanças dessa superfície, seriam empurradas com uma força de cisalhamento. Elas seriam empurradas aqui, ó, ao longo da minha superfície. E se vocês lembram da aula síncrona de hoje de manhã, vocês viram que força tangente à superfície de um fluido gera um tipo de movimento, que é qual? O escoamento. Então, eu teria um escoamento dentro de um fluido. Em outras palavras, eu começaria a ter uma movimentação de fluido assim, ó. O fluido ia começar a girar em volta do objeto. Então, imagina que louco. Pensa num copo d'água aí, se tiver um na tua frente. Você coloca um objeto dentro do copo d'água e a água começa a girar em torno do objeto. Seria maravilhoso, porque isso seria o problema de geração de energia no mundo, né? Você coloca o objeto e aí você tem energia cinética, você conseguiria aproveitar essa energia para fazer outras coisas. Isso viola, né? Viola a lei de conservação de energia. Então, ela é impossível. Então, o fluido se organiza automaticamente para cancelar todas essas forças tangentes. Essa é a ideia do escoamento. Ele se reorganiza para que todas as forças sejam necessariamente perpendiculares. Então, isso impossibilita, isso daqui não pode acontecer. Tá? Não é que não pode porque eu estou falando que não pode porque ela viola leis da física. Isso não pode acontecer. Mesmo que gere algum escoamento, esse escoamento vai durar muito pouco tempo.
vai durar só o tempo necessário para que a geometria do meu fluido se organize, para que novamente as forças comecem a apontar perpendiculares. Então, a força de pressão, ela necessariamente tem que ser perpendicular, ou seja, aqui ela vai apontar para baixo, aqui ela vai apontar para a esquerda, desculpa, para a direita, aqui vai apontar para cima, e aqui vai apontar para a direita. Sempre para dentro. Não importa se o objeto é regular ou irregular, ou uma roda, ou um disco, ou uma pedra, sempre vai ser para dentro, apontando para dentro assim, tá? E sempre fazendo 90 graus. Unidades. Eu falei do Pascal. Uma unidade muito comum que não é do Sistema Internacional, lembrem, o Sistema Internacional é o Pascal, tá? Então, nas equações, normalmente a gente usa o Pascal. Mas uma unidade muito comum é o ATM, de atmosfera, que é justamente qual é a pressão ao nível do mar do ar atmosférico. Então, a conversão de ATM para Pascal é 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Então, veja por que a gente não usa o Pascal na maioria das vezes. Porque tudo fica muito grande em Pascal. 10 na 5 é 100.000 Pascal. Então, como tudo fica muito grande em Pascal, a gente usa unidades grandes, como o ATM, por exemplo. Tá? Uma outra unidade interessante é o bar. O bar é bem parecido com o ATM, só que ele não tem essas casas após a vírgula. É só 1 vezes 10 na 5 Pascal. Uma outra unidade importante é o torr, em homenagem ao evangelista Torricelli, também chamado de milímetros de mercúrio, ou milímetros de Hg. Por que milímetros de mercúrio? Porque essa pessoa ela inventou o primeiro barômetro, que é um instrumento capaz de medir pressões. E ele fez isso com um tubo, onde dentro desse tubo você tinha uma coluna de mercúrio, porque o mercúrio é um líquido muito denso. Você poderia fazer com outros líquidos, mas aí a coluna fica muito alta. Então ele começou a medir a pressão enquanto essa coluna ela era levantada. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês verem, bem rudimentar, tá? Imagina o seguinte, imagine que você tem um recipiente aqui, cheio desse fluido que é o mercúrio. E aqui você tem um tubo. De maneira que o mercúrio pode entrar aqui dentro e subir até uma certa altura. Se a pressão atmosférica for grande, a pressão aqui fora for grande, o que ela vai acontecer? Ela vai empurrar o fluido, né? Aqui no prato. Empurrando o fluido vai ser obrigado a subir aqui nesse tubo. Então, a partir da altura que você tem de mercúrio aqui, você associa uma certa pressão. A pressão aqui fora é associada com a altura do mercúrio aqui dentro. Então, ele inventou esse barômetro e mediu pressão em milímetros dessa altura de mercúrio aqui. Se a pressão cai, essa força aqui não fica tão grande e essa coluna aqui fica menor. A conversão de milímetro de mercúrio para Pascal, vou ter que colar, que não me lembro, é 133,3 Pascal. E uma unidade também muito comum que a gente usa, embora não seja do sistema internacional, é aquela que você fala para o frentista do posto quando você pede para ele calibrar o pneu do carro. Ou quando você mesmo vai calibrar o pneu do carro. Né? Chega lá no posto, aquela maquininha que a gente enche o pneu, você fala assim, quero tantas libras. Na verdade, isso está errado. Né? Na verdade, a unidade correta é PSI. PSI significa Pound for Square Inch. Pound é libra, essa sim. Mas, na verdade, libra não é unidade de força. Libra é unidade de massa, né? A unidade imperial de massa. Então, já está errado. É libra força. É o peso de uma libra, só que
pressão é força dividido por área. Então, essa pressão, essa força aqui de 1 libra, dividida por uma int é polegada. Então, é 1 polegada quadrada. Então, imagine 1 polegada por 1 polegada. Então, esse S é de square, quadrada. Então, tem 1 polegada aqui por 1 polegada aqui. O símbolo de polegada são esses dois apóstrofes aqui, ó. E aqui em cima você tem 1 libra. Ficou pequeno aqui, não deu para ver. Então, você pega 1 libra e você divide em um quadradinho de 1 polegada por 1 polegada. Mas, por que não está fazendo? Tá, agora vai. Tá? Então, quando você pede lá, quero 30 libras, na verdade você quer 30 libras forças por polegada quadrada. Tá? E só para a gente fechar esse assunto, é muito comum também, quando a gente vai trabalhar, sei lá, com algum equipamento que tenha que ter medidas de pressão, por exemplo, vai trabalhar com a pressão suportada no relógio à prova d'água, por exemplo. Que vai dizer o quanto ele suporta de água baseado na pressão externa da água, porque se a pressão for muito interna, vai espremer tanto, as moléculas vão tentar entrar com tanta força dentro do relógio que vai acabar entrando alguma coisa, né? Mas, normalmente, a gente usa o conceito, e daí não é uma unidade, é um conceito, de pressão manométrica. O que é a pressão manométrica? É só a diferença para a pressão atmosférica. Então, por exemplo, se o pneu do carro está murcho, está vazio, né? Está no chão, como a gente fala, tem um pouquinho de ar lá dentro. Esse ar está numa pressão que não é zero, é de 1 atm, que é justamente a pressão para o lado de fora do pneu. Então, às vezes, o que a gente está interessado em saber não é a pressão real, chamada pressão absoluta, e sim o quanto a pressão está acima ou abaixo da pressão atmosférica. E esse acréscimo ou decréscimo é o que a gente chama de pressão manométrica. Então, a pressão manométrica não é uma unidade diferente, e sim um conceito. É a diferença da pressão absoluta para a pressão atmosférica. Então, por exemplo, se você tem uma torneira aqui, ó, lá no segundo andar da tua casa, terceiro andar. Imagina um tubo aqui que leva a água lá para a torneira que está na parte de cima da casa. Quando você abre a torneira, você permite que a água escoe. Só que ela só vai escoar, ou seja, vai sair da torneira, se a pressão aqui, logo antes da boca da torneira, esse P que eu estou desenhando, for maior do que a pressão, normalmente a pressão atmosférica a gente chama de P0, que é 1 atm, né? Então, só um pouquinho. Vou fazer melhor aqui. Vou fazer meio exagerado a boca da torneira aqui. Então, a água aqui vai ter uma certa pressão.
mesmo que seja uma pressão positiva, é uma guerra aqui. Se a pressão atmosférica aqui fora for maior do que a pressão P, você vai ter duas forças, né? Uma força de fora para dentro, pressão só empurra, e uma força de dentro para fora. Só que se essa pressão P0 for maior do que P, o que vai acontecer? A água vai voltar. Vai ser estranho, né? Não vai sair água, vai voltar pelo cano. Então, é importante que tenha pressão aqui dentro da torneira, porque essa pressão aqui, P, vamos chamar de P', tem que ser maior do que P0 para que ela saia. Por isso, a importância da pressão manométrica. Ao invés de ficar preocupando se ela é maior ou menor do que o ATM, você faz só a diferença, P' menos P0. Se esse P' for maior do que P0, a pressão manométrica é positiva, ela é maior do que zero. Se P' for menor do que P0, ela é negativa. E se for igual a zero, eu tenho equilíbrio, a água vai ficar parada, não vai descer, nem vai voltar. Tá? Então, ela é justamente a diferença. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha um balão. Aqui a pressão seja de, sei lá, 500 vezes 10. Nossa, é difícil escrever aqui com essa canetinha. (500 vezes 10 na 5 Pascal). E a pressão aqui, P0, é de 1 atm. Só que lembra, 1 atm é igual a 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Se em algum problema pedir qual que é a pressão manométrica dentro do balão, a pressão manométrica é igual a P menos P0. Quanto que dá isso? 500 vezes 10 na 5, menos 1,013 vezes 10 na 5. A pressão manométrica será 409, praticamente, né? (409 não, 499). 498,99 vezes 10 na 5 Pascal. Então, a pressão manométrica sempre vai ser a diferença. O que significa? Pressão absoluta nunca pode ser negativa, mas a pressão manométrica pode, porque ela é justamente uma diferença. Então, pressão manométrica negativa significa que a pressão naquele local é menor do que a pressão atmosférica. Pressão manométrica igual a zero significa que a pressão ali é igual à pressão atmosférica. Ok, gente? Então, é isso. A parte de conceito de fluido ideal e pressão. Então, nos vemos daqui a pouquinho na aula sobre hidrostática.